Dando sequência aqui a toda a nossa programação de soluções ligadas à agropecuária, nós temos o prazer de trazer aqui para nós a Raíssa Monerá, que ela é diretora de marketing e fundadora da Arbor. Por favor, Raíssa. Obrigada, viu, Cleiton? Obrigada, pessoal. Obrigada, Cleiton. Opa, passador aqui. Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou apresentar, então, o Grupo Arbor, né? A gente está expondo aqui no pavilhão de inovação. E para a gente é uma honra estar aqui apresentando o nosso trabalho e estar em um ambiente de inovação integrado com outras empresas e com outras soluções que estão aqui trazendo essas inovações para o agronegócio. Então, vamos hoje conhecer o Grupo Arbor, né? O Grupo Arbor, ele se especializou desde a sua criação em produtos biológicos. A gente acredita que os produtos biológicos são o futuro, né, da agricultura, o futuro do manejo, e tem um potencial ainda de desenvolvimento, de exploração e de uso muito, muito grande. Mas o que são esses bioinsumos ou esses produtos biológicos? Né, são produtos de base biológica, sejam elas bactérias, fungos, outros tipos de micro-organismo. O Túlio também estava aqui falando sobre as microalgas, a gente vai apresentar um pouquinho sobre elas hoje também. E o objetivo principal desses produtos biológicos é promover a nutrição e o crescimento e o controle de pragas e doenças nas plantas. Mas por que escolher biológicos, né? Por que a Arbor, desde o início, trouxe os biológicos como nosso foco e o nosso grande interesse? Os produtos biológicos, eles são ambientalmente sustentáveis, porque eles têm uma origem natural, um princípio ativo que é integrado com a natureza, que não deixa resíduos. Eles são altamente eficazes contra pragas específicas, então eles não interferem contra outros tipos de micro-organismos e de vida que esteja ali presente naquele ambiente. Eles são muito seguros, então, por conta dessa alta especificidade do uso, eles não vão prejudicar os animais, as pessoas, outros micro-organismos que estejam presentes nesse ambiente. Então, eles também trazem essa segurança. Trazem também mais saúde para as plantas e aumentam a produtividade. A gente tem vários estudos que mostram, né, esses resultados em campo, e por isso a gente tem cada vez uma adesão maior desses produtos biológicos por agricultores, por empresas, enfim. Então, a Arbor, desde a sua criação, ela se propôs não só a vender, comercializar esses produtos, mas também a fazer um acompanhamento técnico dos agricultores, dos clientes, para garantir o sucesso desse manejo. Então, os produtos biológicos, eles podem ser aplicados em diferentes momentos, em diferentes fases do cultivo, para diferentes objetivos, seja o controle de pragas e doenças, seja a nutrição, seja uma correção do solo. Mas, para isso, a gente tem que saber aplicar. Então, a nossa equipe, ela acompanha o manejo do início ao fim, e a gente faz esse monitoramento justamente para a gente garantir o sucesso da aplicação do nosso produto e para que o agricultor também se sinta confiante em fazer o uso desses produtos. Muitas vezes são produtos novos, são novas tecnologias que estão chegando ao mercado e por isso a gente tem que estar acompanhando ali para garantir que esses produtos vão ter um bom resultado. Então, hoje, o nosso portfólio da frente agrícola engloba bionematicidas, biofungicidas, bioinseticidas, promotores de crescimento, também produtos biológicos que visam a nutrição e o desenvolvimento das plantas, biorremediadores, probióticos, condicionadores de solo. A gente tem um portfólio muito amplo, justamente para a gente poder atender as diferentes necessidades, os diferentes momentos, né, que aquela cultura está passando e as diferentes necessidades que esse agricultor também tem. Então, esse é um exemplo de manejo, né? Cada manejo ele é específico para determinado cenário, mas a gente faz, então, toda a recomendação de uso. Então, aqui a gente tem a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o algodão. A gente também fez um manejo para a viticultura, que está crescendo bastante aqui na região do DF, justamente porque esse é o nosso foco, né? A nossa área principal de atuação. DF, Cristalina e Formosa, justamente para a gente poder acompanhar de perto esses agricultores e esses manejos. E a gente fez, né, nesse último ano,
uma parceria com alguns centros de pesquisa aqui das regiões, né? Principalmente a PBC, que é a Associação de Pesquisa do Brasil Central. A gente trouxe esses dados mais completos ali no nosso stand, quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer um pouco mais. Mas o nosso foco principal foi analisar a influência, né, dessa bioestimulação para o desenvolvimento e para o resultado final, o que aquele agricultor vai colher. Então, teve incremento de número de sacas, de peso total, de número de sacas por hectare. Então, foi todo feito um estudo em torno disso. E também o uso de biofungicidas, tanto no sulco quanto em fases mais avançadas do desenvolvimento das plantas para o controle de doenças. Ambos manejos foram feitos na soja. Nosso objetivo é trazer resultados de outras culturas também. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui com um estudo mais completo. Mas a gente já tem um resultado muito positivo com os clientes que estão caminhando conosco aí nesse manejo, nessa aplicação. Então, aqui na AgroBrasília, a gente está lançando também uma parceria que para a gente é muito positiva e muito frutífera com a Aerocampo. A Aerocampo ela é uma empresa especializada em aplicação de produtos via drone e com essa parceria a gente vai especializar essa aplicação de biológicos. Então, potencializar o resultado desses biológicos por aplicação em drone, para você ter mais assertividade, para você ter mais direcionamento, para você poder atender às necessidades, né, de aplicação, que são, às vezes, muito específicas. E a gente está apresentando um pouquinho também desse trabalho ali no nosso stand, quem quiser conhecer. Quando a gente começou a fazer esse estudo de mercado e trabalhando, né, com essa frente de biológicos e trazendo essas tecnologias, a gente se perguntou, né? No campo, a gente tem tanta inovação, a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tanta busca, né? O próprio iTech é um resultado dessa busca por novas tecnologias. Mas e na cidade? Essas tecnologias estão chegando também na cidade? E foi aí que a Arbor criou a Arbor Garden, que é uma spin-off do nosso grupo, é uma startup. E o nosso objetivo é levar esses bioinsumos para a jardinagem urbana. Então, trazer essa tecnologia, essa inovação que já está sendo utilizada no campo para dentro das nossas cidades. Porque a gente está ali acompanhando e preocupados com o que está sendo colocado nos campos, o que está sendo colocado ali, utilizado pelo agro, mas e nas nossas casas, e nos nossos jardins? O que a gente está utilizando? Então, a gente tem mesmas questões, né, comuns que tem também na agricultura do campo, que são ataques de insetos praga, doenças bacterianas e fúngicas, mas a gente também tem uma preocupação muito grande com a nutrição e com a beleza desses espaços. O nosso objetivo é ter um jardim bonito, é ter um ambiente agradável, é poder colher as nossas frutas. E a gente também tem um apelo muito grande pela segurança para adultos, crianças e animais, e também pela sustentabilidade. Então, talvez no campo a gente não vai necessariamente passear com a nossa família, mas no nosso jardim, com certeza, a gente vai fazer isso. Então, daí surgiu a Arbor Garden. A nossa lista de produtos hoje, a gente tem o Arborella, que é um fertilizante à base de microalgas. Ele, inclusive, está sendo comercializado aqui no nosso stand. E ele vem justamente trazer essa comprovação, essa eficiência que já é utilizada no campo para embelezar os nossos jardins, deixar as nossas plantas mais resistentes. Então, é um produto que a gente tem muito orgulho de apresentar e a gente vai mostrar alguns resultados. A gente também representa o EM1, que é uma tecnologia japonesa, e ele é um acelerador de compostagem, a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito. A gente também está em fase de registro de um produto biológico para controle do Aedes aegypti. Porque quando a gente pensa em um ambiente urbano, a gente não necessariamente tem os mesmos problemas que a gente tem no campo. Então, a gente precisou olhar para as necessidades das cidades e entender como que o controle biológico poderia contribuir para muito além. Então, quais doenças, quais problemas a gente tem hoje nas cidades que os produtos biológicos podem agir? E é justamente aí que entra o nosso produto de controle para Aedes aegypti, que é um mosquito, inclusive, que transmite a dengue, e alguns outros tipos de mosquito que também são combatidos com esse produto. E a gente também está em fase de desenvolvimento de blends de biocontrole para pragas e doenças. Quando a gente pensa em um manejo agrícola, a gente tem o acompanhamento de um agrônomo, a gente tem uma diversidade de produtos que são inseridos dentro desse manejo. Mas a gente tem que pensar que no ambiente urbano, a gente precisa otimizar essa aplicação, a gente precisa tornar isso acessível para que isso seja utilizado.
E é justamente daí que vem a ideia dos blends, para a gente poder ter uma cobertura maior e um resultado mais eficaz de combate a pragas, doenças e outros problemas que a gente possa ter também nas nossas casas. Esses 3 pontinhos aqui é porque a gente tem um espaço muito grande de desenvolvimento, então existe um potencial ainda muito grande. E a gente está sempre ouvindo as necessidades dos nossos clientes, dos nossos parceiros, para a gente poder agregar ainda mais nessa frente biológica. Então, esse é o BioGuard, é o nosso larvicida biológico. Como eu falei, ele combate, além do Aedes aegypti, o Culex e o Similium. E ele tem um resultado muito, muito eficaz. Mas o principal é o fato dele ser totalmente seguro para a saúde humana. E para outros tipos também de seres positivos, que às vezes a gente pode interferir quando a gente aplica um produto químico, um produto um pouco mais forte. O nosso acelerador de compostagem é o EM, como eu falei, é uma tecnologia japonesa que a gente tem muito orgulho de ter parceria e representar. Ele é um mix de ativos biológicos de leveduras e lactobacilos e é basicamente um acelerador de compostagem, como eu falei. Mas qual que é o uso desse acelerador de compostagem hoje? Limpeza de caixas de gordura, fossas, aceleração de compostagem de uma poda que às vezes você fez no seu jardim, ou você quer degradar a palhada, você quer disponibilizar mais nutrientes para aquele ambiente por meio de uma adubação, né, acelerando esse material que vai ser disponibilizado ali. E a gente também faz a limpeza de lagos e reservatórios de água. Porque esses micro-organismos, como eles vão consumir essa matéria orgânica, eles vão estabilizar e trazer essa harmonia para o ambiente. E o Arborella, que é o nosso biofertilizante à base de microalgas, ele, como eu falei, né, é o nosso carro-chefe hoje, é um produto muito democrático e muito visual. Democrático porque ele vai muito bem com diferentes tipos de culturas, com diferentes tipos de plantas, e por ser visual, a gente consegue ver a diferença que eles estão fazendo. Então, às vezes, quando a gente está fazendo um controle de alguma praga, a gente talvez, né, não tenha tanta atenção a esse efeito. Mas o Arborella, ele com certeza chama atenção. Então, ele traz essa função de revitalizar, melhorar a absorção de nutrientes, intensificar cores, reduzir estresses e fortalecer a planta contra esses estresses também. Então, a gente tem a clorela, né, a paraclorela, como o princípio ativo desse produto. E ela tem uma prima, a gente fala, que é utilizada para a nutrição humana. Então, é como se a gente estivesse nutrindo a imunidade, né, aumentando a imunidade dessa planta, e ela responde, né, com... vou mostrar aqui para vocês como, né, porque eu acho que a foto fala melhor. E a gente também tem, né, essa aplicação borrifador, que é pronto para uso, pensando em apartamentos, em pequenos vasos, enfim, pensando em diferentes tipos de forma de cultivar. E a gente também tem as bombonas, que são para serem diluídas em sistema de fertirrigação, regadores, enfim, pensando em áreas maiores mesmo, gramados, pequenos produtores. E a gente tem também os 250 ml, pensando em propriedades menores. Para clientes maiores, porque a gente também atende o pequeno produtor, a gente tem a apresentação de 5 litros. Os nossos públicos atendidos hoje, né, onde que a gente está? Floriculturas, a gente atende paisagistas, alguns espaços públicos, shoppings e condomínios e pequenos produtores. Então, como eu falei, são espaços, são clientes que buscam essa segurança, que buscam essa sustentabilidade, mas que querem ter um efeito de agregar valor àquele ambiente, deixar ele mais bonito, deixar ele mais saudável e fortalecer também essas plantas. E aí eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês. Essa é uma jabuticabeira que ela estava com o que a gente chama de dormência. Então, ela não conseguia completar o ciclo de frutificação, ela estava meio estagnada ali. E após um mês utilizando o produto via fertirrigação, a gente teve uma diferença visível, né, no aspecto geral, mas a gente também teve o aparecimento dos frutos. E aí essa cliente falou com a gente, ficou muito feliz com esse resultado, porque era uma jabuticabeira que há anos já não florescia. Na verdade, ela florescia e abortava, não conseguia completar esse ciclo. Esse aqui é uma planta cujo objetivo é a floração, e a gente teve um aumento da intensidade dessa floração. O interessante da arborela é que ele vai ser absorvido sistêmico pela planta.
Então, ele vai fortalecer aquele sistema que a planta já possui. Então, se o nosso objetivo são flores, se aquela planta tem como objetivo dar flores, o arborela vai contribuir para isso. Se a gente quer deixar ter mais frutos, ela também vai contribuir para isso. Mas ela também vai promover o desenvolvimento dessa planta de uma forma geral. Raízes, folhas, resistência. Às vezes a gente esquece de dar água ou a gente dá água demais. Então, é importante a gente ter essas plantas bem fortalecidas. Esse foi um depoimento que a gente recebeu também de aumento de floração de uma cliente nossa. Resultados para grama amendoim aqui nesse caso. A Jade também, né, teve um aumento bem exponencial da quantidade de folhas. Aqui, resultados de gramíneas, as gramas respondem muito bem, né, como eu falei. Então, a gente teve um aumento da intensidade da cor dessa grama. E aqui nessa foto a gente consegue ver como o produto ajudou a homogeneizar, né, e a reparar esses espaços. Aqui a gente tem o jacarandá mimoso, que começou a abrir mais botões. Tem uma foto bem parecida lá na frente, que eu vou mostrar para vocês também. A Jade, que é um tipo de trepadeira, que responde muito bem ao uso, né, do arborela, porque ela tem um aumento da intensidade dessa floração. Orquídeas também vão muito bem, inclusive o nosso borrifador é muito bom, né, para esse tipo de aplicação. Mais um depoimento, né? Minha roseira ficou realmente revitalizada com esse produto e abriu um botão. A gente teve um depoimento muito legal de uma floricultura que a gente atende lá em Brasília, que ela tinha um problema muito grande de descarte de roseiras. Porque após a perda da floração dessas roseiras, antes delas serem comercializadas, elas perdiam valor de venda. E o custo de você fazer com que essas roseiras voltassem a florescer era muito alto. Então, era melhor descartar. Ela começou a usar o nosso produto e ela disse que em 15 dias a gente já tinha presença de novos botões. Então, a gente evitou aí o descarte de 10 a 12 vasos de roseiras por semana com o uso desse produto. Essa samambaia americana foi uma história muito interessante, né? Esse nosso cliente, ele comprou essas samambaias para decorar o aniversário dele, então ele tinha mais de 10 dessas samambaias e deixou lá. Quando ele foi ver, elas estavam totalmente comidas por formigas. E aí ele começou a usar o produto. A gente não teve, digamos assim, uma revitalização do que foi degradado. Mas olha a quantidade de novos, né, ramos que a gente teve após a utilização do produto. Então, foi um caso muito legal, porque eram muitas plantas e seria uma pena se elas tivessem que ser descartadas. A produção de hortaliças e a produção de temperos também tem um potencial muito grande para o uso desse produto, porque todos os nossos produtos, tudo isso que a gente tem falado aqui, tanto na frente agrícola quanto na frente urbana, eles são produtos sustentáveis, eles são produtos seguros e, por serem produtos biológicos, eles não deixam resíduos nesse ambiente. Então, pensando em alimentos que são consumidos logo após serem colhidos, o que está vindo junto com, né, esses alimentos? Então, a gente tem um resultado muito bacana da utilização, né, desse produto. E é isso, gente. Acho que o tempo já acabou, mas deu para ter um panorama geral. Ali no nosso stand, a gente tem esses resultados aprofundados, a gente tem mais fotos, mais cases, e a gente também está comercializando os produtos. Espero que no ano que vem a gente tenha muitas novidades para apresentar para vocês, novos produtos, resultados, né, de campo, com essa integração de drone, com essas inovações que a gente está trazendo para a cidade. E para a gente é realmente uma honra estar contribuindo para esse movimento sustentável, para esse movimento biológico e trazendo isso para as nossas casas, para as nossas cidades e também para as fazendas dos nossos agricultores parceiros. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Desculpa, não sei se tem espaço para pergunta. Não? Acho que não, né? Bom, se alguém tiver pergunta, pode ir lá no estande, melhor. Sensacional, muito obrigado, Raíssa. Mas assim, uma perguntinha, né, pelo menos. Pergunta da mãe, pode ser? Pergunta da mãe vale também? Bom, quando é que o produto para controle de mosquito vai tá funcionando? E como é que vocês estão pensando em fazer a venda desse produto para controle de mosquito? Então, ele já está numa fase bem avançada de registro. O nosso objetivo é concluir toda essa fase legal,
para a gente poder distribuir esses produtos, mas fazer um trabalho integrado, né? Uma das partes que eu não comentei aqui é que eu tenho mestrado nessa área de comunicação em saúde. Então, para além da gente trazer essas soluções, a gente tem que explicar como que usa, a gente tem que acompanhar. Então, o nosso objetivo nessa comercialização não é simplesmente entregar o produto para o consumidor final. É fazer um trabalho integrado de educação, de manejo, de orientação, de conscientização. Então, a gente está agora trabalhando com alguns parceiros e aumentando também essas parcerias para integrar. E uma das possibilidades muito interessantes é justamente fazer a aplicação via drone. Então, você poder utilizar esse produto em áreas urbanas via drone para poder atingir, às vezes, espaços que não sejam anteriormente acessados, né? Só se a gente fosse batendo de porta em porta. E é um produto que ele é aplicado na água. Então, ele pode ser aplicado em vasos de planta, ele pode ser aplicado em água parada, mas ele também pode ser aplicado, por exemplo, em sistemas de esgoto, em sistemas de águas pluviais, que também hoje são um local de proliferação do mosquito. Ele não precisa mais que a água esteja totalmente parada, nem que a água esteja totalmente limpa. Infelizmente, ele evoluiu, né? E é isso. Sensacional, muito obrigado, Raíssa. Parabéns pelo grande projeto, grande empresa, ajudando de novo o homem do campo. Muito obrigada.